Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 10. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Nós vamos falar sobre a cura do cego de Jericó. Amém. Glória a Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Quem achou, por favor, diga amém. Diga glória a Deus. Tem alguém procurando ainda Marcos 10, 46? Se você está sem Bíblia, irmão, sente perto de um crente. Olha o que está escrito aqui. E chegaram a Jericó. Ao sair ele de Jericó com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, mendigo, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem ânimo, levanta-te, ele te chama. Diga comigo assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e veio ter com Jesus. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Rabone, que eu recupere a vista. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e seguia-o pelo caminho. Feche os teus olhos por um instante, amém? Pai, é no nome de Jesus que eu venho em oração. E eu coloco diante do Senhor a tua igreja. Eu coloco diante do Senhor, Pai, cada um de nós. Eu coloco diante do Senhor a tua palavra. E eu peço, Senhor, que haja fluir de vida aqui. Haja manifestação do teu Espírito neste lugar. Senhor, que toda voz contrária caia por terra. Que toda voz, Senhor Deus, contrária à manifestação do Senhor, ó Deus, seja resistida em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor encontre em cada um de nós um coração, Senhor, propício, um coração aberto para a tua palavra, Senhor. Essa é a oração que faço. No nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Que a tua graça seja uma marca neste lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu já preguei essa palavra aqui. E hoje, talvez, eu não vou trazer, talvez, tantas novidades para você, em cima do texto que nós vamos ler. Existem coisas aqui que hoje eu vou falar, que provavelmente você já ouviu eu pregar em outra ocasião. Mas hoje eu quero compartilhar algo com você, eu quero trazer algo para você, que eu entendo que, movido pelo Espírito Santo, é uma palavra que pode mudar a tua história. É uma palavra que pode mudar a tua vida. É uma palavra, querido, que pode te tirar da estagnação, da comodidade, e te transportar, querido, para novos ares. Transportar, querido, para um novo ambiente, para uma nova realidade. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. A palavra do Senhor nos diz, querido, a respeito desse homem, o cego de Jericó. A Bíblia diz aqui, a partir do versículo de número 46, que Senhor Jesus com seus discípulos, eles chegam em Jericó, e a Bíblia diz aqui, ao sair de Jericó, com seus discípulos e numerosa multidão, um homem, mendigo, cego, e a Bíblia o chama de Bartimeu. E esse homem, ele estava sentado à beira do caminho. Eu fiz uma pergunta na célula sexta-feira, lá no recreio, e eu perguntei para os irmãos, qual era o nome desse cego? Quem souber o nome desse cego, iria ganhar alguma recompensa.
Eu estou disposto a fazer essa mesma pergunta aqui hoje. Quem aqui sabe qual era o nome desse cego? Quem souber o nome desse cego, irmãos, vai ganhar um X-tudo na nossa cantina. Não tem, não é verdade, né? O X-tudo na cantina. Mas vai ganhar um beijo do Kiko no final, amém? Nossa, que silêncio, ninguém nem tentou. Irmãos, todo mundo acha que o nome desse cego era Bartimeu. Mas o nome dele não era Bartimeu. Bartimeu era a forma que ele era chamado. Porque Bartimeu significa filho de Timeu. Amém ou não? É a mesma coisa de você chegar e falar assim: olha, eu sou lá daquela igreja. Qual igreja? Do pastor, filho da dona Geni. E aí, querido, por onde eu chego, as pessoas chegam e falam assim: filho da Geni, vem aqui. Filho da Geni, faz isso para mim. Filho da Geni, eu queria fazer um gabinete com você. Irmãos, olha que coisa interessante, esse cego, a Bíblia não relata o seu nome. E eu creio, querido, que isso aqui não foi um esquecimento do autor. Isso aqui não foi uma falha do Espírito Santo. Ele é tratado, retratado, ele é registrado como Bartimeu, porque eu creio que era a forma que ele era conhecido na época. Então esse homem, querido, ele tinha um grande problema. Qual era o grande problema desse homem? É que além de ser cego, além de ser mendigo, além de ficar sentado à beira do caminho, irmão, ele não tinha uma identidade própria. Ele tinha somente a identidade que colocaram nele. Ele era conhecido pelo nome que as pessoas resolveram chamá-lo: Bartimeu, filho de Timeu. Sabe, amado, eu não sei quanto a você, mas eu creio, querido, que não há som mais suave, não há melodia mais gostosa de se ouvir do que o nosso nome. É muito bom quando as pessoas nos chamam pelo nome. Vocês querem ter uma ideia? Eu já falei isso aqui, mas eu me lembro que eu era novo convertido, e a pastora Roberta, ela ela fez aniversário, e na época, a gente devia ter uns 2, 3 meses de igreja, e o meu pastor, na época, ele foi participar do aniversário, ele foi fazer a visita para a pastora Roberta lá, era apenas Roberta na época. Em uma determinada hora, querido, meu pastor, ele me faz uma pergunta e me chama pelo meu nome. Eu me lembro que naquele dia eu ganhei o dia. E por que eu ganhei o dia? Eu falei: gente, ele sabe o meu nome. O meu pastor sabe o meu nome. E eu fiquei tão feliz com isso, irmão. Talvez isso não te deixe muito feliz, mas isso me deixou muito feliz. Em saber que um homem que era um referencial para mim, ele já me conhecia. Mesmo eu estando tão pouco tempo na igreja. E aí, querido, o que acontece? Esse homem aqui chamado Timeu, filho de Timeu, Bartimeu, chamado assim, ele tinha uma vida totalmente destruída, uma vida totalmente sem expectativa. Eu não sei quanto a você, irmão, mas eu creio que uma das coisas mais angustiantes que deve ter é você ficar parado na beira do caminho. Por quê? Porque você vê todo mundo andando, embora ele não via, ele era cego. Mas eu pergunto para você ficar parado na beira do caminho não é angustiante? Irmão, só sabe dizer o quanto é angustiante ficar parado na beira do caminho quem pega o ônibus para ir para o trabalho. E principalmente quando está atrasado. Fala a verdade, não é uma angústia? Você parado, sentado no ponto, vendo as pessoas passando, e você fala: esse vai chegar na hora certa. Esse está chegando na hora certa. E eu, cadê meu ônibus? Eu perdi o ônibus, ou o ônibus está atrasado. Irmão, é uma sensação de que a vida das pessoas está andando, mas a sua não está. Essa é a sensação de estar à beira do caminho. Então esse Bartimeu, querido, ele era um homem que ele estava mendigo, ou seja, miserável. Era um homem pobre, era um homem que vivia em miséria, era um homem, querido, que vivia de esmolas. Mas não somente isso, ele era cego, ele era incapacitado para o trabalho, ele estava desqualificado para o trabalho, porque ele não era pobre,
ou um miserável, um mendigo, talvez por opção, mas muito provavelmente por um fato, um acontecimento da vida dele. A cegueira. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Digam amém. É muito importante saber que eu não estou sozinho. E a Bíblia diz, querido, que então num daqueles dias, era um dia comum, era mais um dia de esmola. A Bíblia diz, querido, que ele ouve, alguém fala para ele ouve a multidão passando, e ele pergunta, quem é que está passando? Quem que está passando por aqui? E a Bíblia diz, querido, que alguém chega para ele e fala assim, olha, é Jesus. E a Bíblia diz então que ele dá um grito. E qual é o grito que ele deu? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, é poderoso ele chamar Jesus filho de Davi, porque esse era um título messiânico. Quando ele estava chamando Jesus de filho de Davi, irmãos, ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias. Ele estava reconhecendo que Jesus era o enviado de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Digam amém. Ele estava declarando publicamente que Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele era o prometido. Amém ou não, igreja? Amém mesmo? E aí, querido, algumas pessoas começam a chegar para esse homem, Bartimeu, e falar, ei, para de gritar, você está incomodando. Ei, para de ficar fazendo escândalo, para de ficar chamando, você está incomodando, para, não incomode o mestre. A Bíblia diz, querido, que Jesus, ele ouve aquele grito e ele para. E ele manda chamar então o cego. Diga comigo assim, Jesus... Não, diga como vencedor. Diga assim, Jesus mandou chamar o cego. Amém? E olha que coisa interessante. Aquela multidão seguindo Jesus, ele ouve o grito daquele cego e ele para, as pessoas repreendendo o cego, devia estar falando assim, você está atrapalhando o culto, você está atrapalhando o mover. Você está gritando, Jesus ele tem pressa, ele tem coisas para fazer. E aí, querido, o que acontece? Jesus então ele para e fala, ei, pode parar. Para. Tipo assim, vocês estão falando para ele? Manda chamar ele aqui. E aí, querido, vem alguém correndo e chega para esse homem Bartimeu e fala assim, ei, levanta-te depressa, porque ele está te chamando. Irmão, se eu dissesse isso para você hoje, ei, levanta-te depressa, porque o Senhor está te chamando. O Senhor, ele está te convocando. O Senhor, ele mandou te chamar. Ele mandou te buscar. Ele mandou te levar na presença dele. Como que você receberia esse convite? A Bíblia diz, querido, que Bartimeu, ele dá um salto. Diga comigo assim, Bartimeu. Não, fala como um vencedor. Ele levantou-se de um salto. Diga assim, Bartimeu deu um salto. Você já viu cego pulando, irmão? Alguém aqui já viu cego pulando? Você já imaginou um cego sentado na beira do caminho e a pessoa chega e fala assim, ó, Jesus está te chamando. O cego pula. Irmão, o cego não pula. O cego ele vai apalpando até se levantar e alguém precisa conduzir. É assim ou não é? Mas a Bíblia diz, querido, que ele levanta em um salto, mas ele fez outra coisa. Ele lançou de si, ele jogou fora uma capa que ele tinha. Amém, irmãos? Amém mesmo? Amém, igreja? Glória a Deus. Por que a Bíblia diz que ele lançou fora a capa? Por que a Bíblia diz que ele teve que jogar fora a capa? Ou ele jogou fora a capa. Irmão, se você for estudar sobre a capa de Bartimeu, você vai ter algumas coisas que vão te ensinar muitas verdades, amém ou não? Há uma linha de teólogos, de estudiosos da Bíblia, que defendem que aquela capa era um abrigo para ele. Aquela capa era uma proteção. E por que era uma proteção aquela capa? Porque era a capa que protegia ele do frio. Era a capa que protegia ele de uma noite fria. Era a capa que protegia ele da poeira, dos ventos.
do sol durante o dia. Então, esses estudiosos que seguem a linha de que essa capa era uma capa de proteção, dizem que ele, naquele momento, ele lança essa capa, ele lança a sua segurança fora. Ele abre mão daquilo que aparentemente representava a sua segurança, a sua proteção. E ele pula, ele joga essa capa fora para poder ir se encontrar com o Senhor. E isso, querido, eu creio que é um ensinamento profético para nós. Por quê? Porque nós precisamos de lançar mão de muitas capas para poder nos encontrar com o Senhor. Talvez você tenha firmado a tua fé em um punhado de coisas. Talvez você tenha se sentido protegido por um punhado de coisas que você precisa lançar fora para poder ter um encontro com o Senhor. Mas quando você continua estudando sobre a capa de Bartimeu, você vai ver, querido, também, que há uma outra linha de estudiosos que falam dessa capa como sendo uma outra coisa. E o que seria então essa capa? Não seria abrigo, não seria proteção, não seria agasalho, não seria nada disso. O que seria essa capa? Essa capa seria uma capa dada pelo Império Romano, pelo governo romano. E por que eles davam essa capa? Eles davam essa capa, querido, porque o governo romano era muito organizado. Então naquela época, querido, não só naquela época, como hoje também, existiam muitas pessoas que se fingiam de doentes, que se fingiam de necessitados, para poder pegar esmola. Então o governo romano, o que eles fizeram? Eles começaram a organizar essa questão de pedir esmola. Não era qualquer um que podia pedir esmola. Bem diferente dos nossos dias de hoje, é verdade ou não? Esses dias me passaram um vídeo no WhatsApp de um policial fazendo milagre. Vocês viram esse vídeo? O policial fez a perna de um homem nascer. O cara não tinha uma perna. Vocês viram esse vídeo, amém ou não? Um cara sentado, só tinha uma perna, sentado no chão, pedindo esmola. Aí o policial chegou: rapaz, pode aí, estica a sua perna aí, estica. Não, eu sou defeituoso. Não, estica essa perna, que a gente sabe que você tem perna, pode levantar. Aí o cara foi ficando nervoso, ele abriu a bermuda, esticou a perna, fechou a bermuda e saiu bravo. Por quê? Ele estava enganando as pessoas, ele estava com a perna dobrada, fingindo que não tinha uma perna para poder pedir esmola. Então, no governo romano não era assim, não era você pedir esmola. Ah, eu quero pedir esmola. Então, ó, a partir de hoje, viu, esse aqui é o meu ponto. Tá? Se você quiser pedir esmola, você pede para lá, porque aqui é meu ponto. Não era assim. As pessoas, elas eram levadas, segundo alguns historiadores, eram até cadastradas. E quando eles identificavam alguém que era defeituoso de verdade, então o governo romano dava uma capa para essa pessoa. E essa capa era como uma carteirinha, uma identificação de que aquela pessoa estava autorizada a pedir esmola. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Amém, igreja? Amém mesmo? Então, segundo eu estava lendo, é possível que na capa de Bartimeu estava escrito algo tipo assim: miserável, cego, autorizado a pedir esmola. Você já imaginou, querido, o que é uma pessoa andar com uma capa dizendo isso? Então esse homem, Bartimeu, primeiro, a identidade que ele tinha eram duas. Uma, que era a forma que ele era conhecido, ele não era chamado pelo seu nome. Ninguém sabia qual era o nome dele, ele era conhecido como filho de alguém. E a segunda identidade que ele tinha era a identidade que Roma colocou sobre ele: miserável, cego, autorizado a pedir esmola. Era essa a identidade que ele carregava nas suas costas, era essa a marca que ele carregava, era esse o estigma que ele trazia sobre sua vida: miserável, cego, autorizado a pedir esmola. Só que um dia, querido, a Bíblia diz que Jesus estava passando pelo caminho dele, e quando ele ouve Jesus passar, ele dá um grito bem forte, diz: Jesus, filho de Davi, Jesus, Messias, tem compaixão de mim. As pessoas mandaram ele calar a boca, mandaram ele parar de gritar, e talvez tenha um monte de gente mandando você calar a boca. E talvez tenha um monte de gente, querido, colocar trava nas coisas que você fala a respeito da tua fé. Então, querido, as pessoas mandavam ele parar de gritar, e ele gritava cada vez
mais alto, até que Jesus então chega e fala: ei, chama ele, traz ele até aqui. E aí o que me chama a atenção, querido, na atitude desse homem, é que a primeira coisa que ele faz, antes mesmo de levantar, ele pega aquela capa que dizia: miserável, cego, autorizado a pedir esmola, ele lança fora. Por que ele fez isso? Porque eu creio, querido, que ali naquele momento o coração dele enche de fé e ele diz: a minha vida vai mudar. Hoje é o dia da mudança da minha vida. Hoje é o dia que eu não vou voltar para casa do mesmo jeito que eu saí. Hoje é o dia que algo diferente vai acontecer em mim. Hoje é o dia que a minha história vai tomar um outro rumo. Mas para isso, ele precisou de abrir mão de uma identidade falsa, mentirosa. Ele precisou de abrir mão de um estigma que estava sobre ele. Ele precisou de abrir mão, querido, de uma marca que colocaram sobre ele. Miserável, cego, autorizado a pedir esmola, ele tira essa capa de si. Ele tira essa identidade, ele arranca fora essa marca. E eu quero dizer para você, querido, nós vivemos num meio, num mundo, onde as pessoas gostam de marcar os outros. A mulher que se separa, as pessoas vão lá, a divorciada. Ah lá o adúltero, ah lá o careca, ah lá o gordo, ah lá o viciado, ah lá o mal pagador. As pessoas gostam de colocar marcas. As pessoas gostam de colocar estigmas. As pessoas gostam de dar identidade para os outros. Olha lá quem chegou, viu quem chegou lá na festa lá? É aquele cara infiel que trai a esposa. Está colocando uma marca na pessoa, está colocando uma identidade nela, e que não é a identidade que Deus tem para ela, irmão. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Digam amém. Eu quero dizer algo para você, querido. Deus, Ele é um Deus que muda a identidade. Sabe, eu posso ver vários exemplos. Um deles eu vejo, querido, aconteceu na vida de Jacó. Todo mundo que já passou pelo encontro com Deus aqui sabe do que eu estou falando. O nome Jacó significa usurpador, aquele que gosta de passar o outro para trás. Mas um dia Jacó tem um encontro com Jesus, querido. Porque ali no Val de Jaboque, querido, ele estava lutando, era com Jesus em Peniel. Era Jesus, ali era uma teofania. E Jesus chega para ele e fala: qual é o teu nome? Como você se chama? Ele diz: Jacó. Mentiroso, enganador, usurpador. Já não te chamará Jacó. Agora você acaba de receber uma nova identidade. Você vai se chamar Israel. Sabe, querido, assim aconteceu com Abrão. Abrão era um homem, querido, que ele tinha uma promessa. E o que Abrão tinha? Nada além da promessa. Ele tinha apenas uma promessa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. E o que significa o nome Abrão? Abrão significa pai exaltado. Um dia o Senhor encontra com ele e fala: não, para receber essa promessa, seu nome precisa mudar. E qual é o nome que você vai ter agora? Não, você não vai mais se chamar Abrão, você vai se chamar Abraão. Você não será mais o pai exaltado, mas agora o seu nome é pai de multidões. Sabe, querido, o Senhor muda. E eu digo para você, tem um outro personagem bíblico, querido, que eu estava estudando sobre ele. E eu vi algo que talvez você não sabia. Quantos aqui já ouviram a história de Zaqueu? Quem aqui já ouviu a história de Zaqueu? A Bíblia diz que Jesus chegava em Jericó e ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. E quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Zaqueu, querido, ele era um homem que ele tinha um estigma, ele tinha uma marca sobre ele. E qual era a marca? Ladrão. Por quê? Porque ele era um alto funcionário do Império Romano, ele era cobrador de impostos. E Roma fazia o seguinte: ei, olha, o imposto é R$10, mas você cobra quanto você quiser. Então Zaqueu, ele chegava na casa das pessoas e ele cobrava 20, ele cobrava 30. Ele dava os 10 de Roma, mas o resto ficava para ele. Então Zaqueu, ele era conhecido como alguém ladrão, mau caráter. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Mas um dia Jesus também está passando por perto da casa de Zaqueu, e quando ele olha aquele homem na árvore, ele fala: desce depressa, Zaqueu. Aí você fala: não, mas pastor, ele não mudou o nome de Zaqueu. Mas querido, quando você estuda e você vai ver sobre o nome Zaqueu, talvez você vai aprender algo que você não saiba. Provavelmente Zaqueu não era o nome daquele homem.
Provavelmente Zaqueu não era o nome daquele homem. Mas como assim, pastor? Não era o nome? A Bíblia fala que ele era Zaqueu. Sim, ele foi chamado de Zaqueu porque Jesus chamou ele de Zaqueu. E por que Jesus chamou ele de Zaqueu? Porque o nome Zaqueu vem da origem Zacai, que significa inocente. Zacai era a palavra que o tribunal falava na época quando alguém era destituído de culpa. Eles olhavam para aquele homem que talvez estava sendo acusado de alguma coisa. Se o juiz falasse assim, ó, Zacai, ou seja, Zaqueu, significa inocente, não há culpa sobre você. Então quando Jesus passa por aquela cidade, aquele homem que era um ladrão, aquele homem que era um corrupto, aquele homem, querido, que era conhecido como alguém que era explorador, Jesus olha para ele e fala, inocente, desce depressa dessa árvore, porque hoje eu vou ficar na sua casa. O nosso Deus muda a identidade. Mas todas as vezes que Ele muda a identidade de alguém, querido, Ele não muda de fora para dentro, é de dentro para fora. Sabe, amado, eu quero dizer algo para você. Talvez você passou por aquela porta e você carrega uma capa sobre você. Você carrega uma sentença. Você carrega uma acusação. Cego, miserável, autorizado a pedir esmola. Talvez você entrou por aquela porta com a capa adúltero. Talvez você entrou por aquela porta com uma capa mentiroso. Talvez você entrou por aquela porta com uma capa ladrão. Talvez você entrou por aquela porta com uma capa viciado. Talvez você entrou por aquela porta com uma capa dizendo fornicador. Talvez você entrou por aquela porta com uma capa dizendo rebelde. Eu quero dizer algo para você. Jesus, Ele está passando neste lugar. Jesus, Ele está aqui como Ele esteve aquele dia em Jericó. E Ele está mandando te chamar para ter um encontro com Ele. Então está na hora de você pegar essa capa e lançar fora. Está na hora de você tirar essa capa de você. Está na hora de você rejeitar essa capa. Você dizer, olha, me chamavam disso, mas eu não aceito mais. Eu não quero mais essa sentença, eu não quero mais esse julgo. A Bíblia diz então que Zaqueu, ele se levanta, Bartimeu, ele se levanta depressa. E ele vai ao encontro do Senhor, e quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele, pergunta o quê? O que você quer que eu faça? Eu já vi pregação, né? O pastor T. Cláudio Duarte, ele fala, poxa, Jesus era um comediante, perguntar para o cego, o que você quer que eu faça? O cego, será que quer responder um cão guia? Ah, eu quero uma bengala. É claro que ele queria ser curado, mas irmão, eu confesso para você que eu não vejo humor nessa pergunta. Não vejo. Eu vejo uma pergunta séria. Eu já falei isso com vocês aqui quando eu preguei sobre essa passagem. Jesus, ele estava perguntando, o que você quer que eu te faça? Porque Zaqueu, ele precisava dizer que ele queria ter uma vida diferente. Zaqueu não, Bartimeu. Agora eu estou com Zaqueu na cabeça. Ele precisava dizer que ele queria ter uma vida diferente. Ele precisava dizer que ele queria cura. Mas aí você fala assim, mas pastor, por que ele não ia querer ser curado? Porque tem gente que lucra com a doença, irmão. Tem gente que lucra com problema. Eu quero dizer uma coisa para você, tem muita gente que faz do problema fonte de lucro, fonte de vida. Há muito tempo atrás, o pessoal assim que é das antigas, vai lembrar de uma novela que passava. Eu não tenho certeza se é essa novela, mas eu tenho quase certeza. Tolito vai me ajudar a lembrar. A Gata Comeu. Quantos aqui se lembram dessa novela? Irmão, pode levantar a mão aí, ó. Não vem mentir idade, não. Você está num culto ao Senhor Jesus. A Gata Comeu. Pode levantar a mão. Você não lembra quando ela passou a primeira vez, mas você assiste ela no Viva hoje, no canal lá da TV fechada. A Gata Comeu. Eu não tenho certeza se é nessa novela, mas nessa novela tinha um senhorzinho. Eu esqueci o nome desse ator. Ele era um bigodudo. E ele era o seguinte, ele fazia de doente para a esposa. E aí, todas as vezes que ele fazia de doente para a esposa, irmão, ouça bem, a esposa dava comidinha, a esposa dava suquinho, a esposa fazia carinho, e ele falava, ai, fulano, eu tenho que fazer uns passeios, porque eu estou morrendo, que não sei o quê, e ele ia para a praia namorar. E na praia ficava azarando as gatinhas, peito estufado, tal. Quando chegava em casa e ficava, eu estou morrendo, ai meu Deus, cuida de mim, eu acho que são os meus últimos dias. A gente ri, mas tem gente assim. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões, vou falar de novo.
Tem gente que às vezes você está num culto de cura, de milagres. E aí você chega para a pessoa e fala assim, ó, vai lá na frente para você receber a sua cura, para você receber o seu milagre. A pessoa se empolga e vai e fala, não vou não, senão vou perder meu benefício. Irmão, eu já ouvi isso. Isso não é historinha para boi dormir não, isso já falaram comigo. Eu enchendo o irmão de fé, falei, vai, quase que eu empurrei, vai para ser curado. Não, pastor, segura que eu tenho um benefício muito bom, eu não posso perder. Ou seja, é lucrativo ser doente. E talvez, querido, você está aqui nessa noite, você se faz de doente. E por que você faz de doente? Para ter atenção da sua esposa, para ter atenção do seu marido, para chamar a atenção dos seus pais, para chamar a atenção dos irmãos da igreja, para chamar a atenção das pessoas que te cercam, para receber os seus benefícios. Então para de se fazer de doente. Porque eu estou aqui para pregar para você de um Deus que dá vida e vida em abundância. Eu estou aqui para pregar para você de um Deus que cura, de um Deus que restaura, de um Deus que muda história, de um Deus que opera milagres. Mas para isso, você precisa querer lançar de fora essa capa e ter bem definido o que você quer. Aquela famosa frase de caminhão, né? Pessoa com aquela vidinha. Nasci pelado, careca, sem dente, sem dinheiro, que vier lucro. Está repreendido, irmão. Vida miserável, vida medíocre. Você está disposto a tirar fora essa capa? Porque essa capa talvez não te incomoda mais. Por que não te incomoda? Porque você consegue esmola com ela. Você consegue esmola de atenção. Você consegue esmola de dinheiro. Você consegue cesta básica. Você conhece um punhado de coisa. Consegue muitas coisinhas com essa capa que te deram. Bartimeu, ele tirou essa capa e jogou fora, quando ele ouviu a voz do Senhor. Então, a minha pergunta para você nessa noite é: está disposto? Está disposto a jogar essa capa fora? Ah, pastor, mas com essa capa eu ganho o Bolsa Família. Com essa capa, pastor, eu ganho a atenção dos irmãos, porque eu chego aqui e ninguém fala oi comigo. Sabe, essa igreja é fria, essa igreja não tem amor, não tem coração. Capa de miserável. Arranca essa capa fora, irmão. Isso não é capa de vencedor, não. Essa igreja não me ama, essa igreja me rejeita. Capa de miserável. Arranca essa capa fora. Porque hoje Jesus marcou um encontro com você. Quer continuar cego? É com você. Jesus está perguntando para você nessa noite: o que você quer que eu te faça? Vamos ficar de pé? Eu queria que você fechasse seus olhos.